é uma reunião comercial, falando sobre vendas em tempos de crise. Todos nós vivemos um tempo bastante complicado, bastante complexo com essa questão do coronavírus. E como é que isso vai funcionar? A gente vai ter, primeiro, uma visão do cenário atual, que é uma visão de contexto, para entender, olha, o momento é esse. Eu vou falar muita coisa que a gente já sabe, mas, como vocês mesmos sabem, o óbvio precisa ser dito, ele precisa ser repetido. Temos que olhar para um cenário futuro provável, observar algumas oportunidades, falar de algumas ações para o seu negócio, e a gente vai finalizar com um debate, trocando ideias, e aí eu gostaria que todo mundo estivesse bem atento para poder compartilhar suas boas experiências, boas práticas, perguntar para os outros também como é que a coisa está funcionando, se no negócio dos outros está bem ou não está também. Enfim, a gente usar esse momento para uma ajuda mútua, né? Que eu acho que essa grande lição que a gente está tirando desse momento que estamos vivendo é que a gente consegue se ajudar. A gente consegue trabalhar diferente, consegue trabalhar de casa e também a gente consegue se ajudar. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer, e começo falando do contexto, é um pouco do cenário que a gente está vendo aqui. A gente vê um cenário de coronavírus, é isso que a gente está enxergando, é isso que a gente está observando. A gente observa as equipes à distância, isso trazendo uma série de desafios para inúmeros negócios. Os negócios, os gestores estão tendo que tocar os seus negócios distantes dos seus funcionários, distantes dos seus clientes, distantes das suas famílias. A gente está vivendo um momento em que boa parte da economia e do consumo estão represados, salvo aí raras exceções aí no consumo de alimentos e remédios. Esse sim está funcionando, está aquecido, mas todo o resto ele está represado. Temos um fechamento obrigatório, compulsório de estabelecimentos, de indústrias, shoppings, o que for está fechado, né? Tudo que a gente imagina está fechado, tirando mercado e farmácia. A gente tem muitos contratos em descumprimento, empresas negando contrato, negando conta. Semana passada mesmo eu falava com um cliente e ele disse, olha, ele é uma empresa de software, gerou os boletos de cobrança e os caras já disseram, não vou poder te pagar, não vou poder te pagar. A gente está começando a ter isso, vários contratos em descumprimento. As relações de trabalho entre as pessoas, entre os patrões e empregados estão tensas, porque o empregador, o empresário, ele está com dificuldade de pagar suas contas, ele está preocupado, ainda nesse mês de março talvez ele consiga ainda sobreviver bem, mas no mês de maio aí a gente vai ter muita complicação para pagar salário, para pagar conta, e tem muita gente com medo de perder o seu emprego. Isso dá uma consequência também no consumo. O real absolutamente desvalorizado em frente ao dólar, né? A gente está aí trabalhando com uns R$5 e pouco o dólar nos últimos dias. Não bastasse isso, todo mundo aqui que está nessa reunião é de Passo Fundo, Carazinho, Marau, mas é da região. Então, a gente observa aqui muito forte uma seca, quebrando safra, dando dificuldade para o agricultor. O agricultor é um que movimenta bastante a economia da região. A gente vê aí eventos culturais e esportivos parados, todos os eventos culturais, treinamentos, festas, shows, campeonatos, o que for, festa de igreja, feira, tudo parado. A gente observa também um governo desalinhado em todas as esferas. O município fala uma coisa, o estado fala outra coisa e o governo federal fala uma coisa completamente diferente. O governo federal, se você falar com os deputados, eles falam uma coisa, o senador outra, o poder judiciário outra, então o governo está desalinhado. Literalmente a gente está num cenário de salve-se quem puder. E a gente tem, isso impacta muito as vendas, né? Porque a gente tem todo dia uma intervenção do governo. Todo dia o governo intervém na sociedade de alguma forma. Enquanto a gente está conversando aqui, é muito provável que o governo esteja buscando ter alguma ideia, está tentando fazer alguma coisa diferente, enfim, algo que a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente tem um grande problema, que as empresas e a economia estão sob forte risco de colapso. Esse é um problema bem sério que a gente tem. É um cenário, observando do ponto de vista econômico. Logicamente, eu não tenho nenhuma pretensão aqui, não tenho nem condições de falar sobre o aspecto sanitário, de saúde, né? Eu não consigo fazer nada, né? E a gente tem aqui uma questão muito clara aqui de problema de recessão econômica mundial, que é um futuro provável, né? Quando eu olho para frente, eu tenho essa questão. Todos esses aspectos em laranja
são que a gente olha olhando para frente. Confirmado, a gente vai ter uma recessão econômica mundial, todas as grandes empresas de análise e consultoria mundial falam que a gente vai ter uma recessão econômica muito forte. A gente vai ter em vários países, no Brasil também, uma forte intervenção do Estado na economia, o aumento do desemprego. Infelizmente, isso vai se confirmar, o desemprego ele vai aumentar consideravelmente. A gente vai ter um reforço do apoio governamental aos bancos, especialmente no Brasil. Os bancos vão receber muito apoio do governo. Já começaram, na semana passada, vocês devem lembrar que a gente teve o primeiro aceno do governo para ajudar as empresas com um faturamento entre 360 mil e 10 milhões anuais para pagar suas folhas. Isso via banco. Quem vai sair fortalecido dessa crise econômica vão ser os bancos. A gente vai ter um incentivo à repactuação das dívidas. As dívidas que a gente tiver hoje, o governo vai incentivar para que a gente renegocie, repactue, estenda o prazo, pague mais juro com isso, né? A gente vai ter também uma elevação da insolvência das pessoas, das pequenas e médias empresas, principalmente elas, as pessoas e empresas vão ter muita dificuldade de honrar as suas contas, honrar seus compromissos. Vamos ter muitos passivos trabalhistas e tributários. Então, vai ter muita gente que vai ter dificuldade de pagar salário, pagar imposto. Tudo isso é um cenário provável que a gente vai trazendo aqui, mas que trazem também algumas oportunidades para a gente falar logo na frente. Nós vamos ter uma tensão muito forte na relação entre as empresas e consumidores, porque vai ter muita empresa que não vai conseguir cumprir as suas promessas. Um exemplo muito claro disso são as companhias aéreas, e agências de viagem, principalmente. Imagina assim, quem comprou pacote de viagem agora para Páscoa tem um problema gigante. Não vai conseguir viajar, ele pode ter até disponibilidade, pode ter vontade, pode ter dinheiro, mas não tem avião, não tem hotel, e isso vai dar uma tensão muito grande entre empresas e consumidores, logo ali na frente, se já não está dando. Nós vamos ter uma injeção de dinheiro na economia pelo governo. O governo ele já sinaliza isso, já mostra que vai fazer isso, vai colocar dinheiro no governo. A gente vai ter uma grande incerteza, vai se manter isso em relação às reformas administrativas e tributárias, que estavam previstas para esse ano. A gente esperava uma reforma administrativa e uma reforma tributária, e isso deve ser adiado por conta da tensão política. Tem uma ameaça muito forte também, ainda começando a se conversar em relação às eleições municipais desse ano. A gente não sabe o que isso vai acontecer, se vai ter eleição esse ano ou não. É uma incerteza absurda. A gente tem um problema que provavelmente a gente tem um aumento na criminalidade, porque pessoas sem dinheiro, sem emprego, elas começam a cometer medidas desesperadas e até mesmo crimes empresariais, porque hoje, se você deixar de recolher um ICMS, isso é tratado como crime, então o empresário ele pode cometer um crime até sem querer. Vamos ter empresas descapitalizadas e endividadas. A gente vai ter uma intensificação muito grande da concorrência por preço nos negócios. Isso é uma coisa que todo mundo que é vendedor ou está relacionado com venda tem que se ligar nisso. Vai aumentar muito a concorrência por preço. Enfim, quem não tem muito diferencial vai baixar preço. Vai afetar. Se mesmo que o teu negócio tenha muito diferencial, isso vai afetar com muita força. Então, esteja muito atento a isso. Nós vamos ter, invariavelmente, uma mudança geral de comportamento da sociedade e do consumidor, por conta disso, na sua forma de comprar. As pessoas vão se comportar de uma forma diferente. Elas vão precisar se adaptar e reaprender. E a gente vai ter, no Brasil, um ano sem feriados. A gente pode começar a olhar isso, porque, querendo ou não, a gente tinha uma expectativa desse ano de ter 8 feriados prolongados, né? E aí, como as pessoas estão todas em casa, tem muita gente em férias, pessoas que produzem indústria estão paradas, e o governo, numa MP que ele fez, primeira não, né? Porque todo dia saiu uma diferente, né? Mas na semana passada ele já sinalizou que os feriados eles podem ser antecipados, podem ser compensados, a não ser os feriados religiosos. Então, proclamação da República, independência, vários feriados que a gente teria aí lá pela frente, de Tiradentes, essas coisas todas, daqui a pouco vão deixar de existir. Então, a gente vai ter um ano bem diferente, bem atípico nesse sentido, né? E isso vai ter consequências para o ano que vem. Porque imagina assim, as pessoas sem feriado, as pessoas tirando férias agora,
em janeiro, fevereiro do ano que vem, ninguém vai ter férias, vai estar todo mundo trabalhando. Nós vamos ter uma necessidade cada vez maior de digitalizar os serviços, principalmente os serviços, que são os que mais podem ser digitalizados. Vai haver uma demanda muito maior pelo aumento do uso da tecnologia para o trabalho, porque as pessoas estão entendendo que é possível eu usar a tecnologia para trabalhar. As pessoas estão conseguindo ver isso. Olha, tem como usar a tecnologia para trabalhar, dá para trabalhar de casa, tem condição para isso. E muitos negócios vão precisar ser reinventados. Muitos mesmo, quase todos. E a gente tem aí uma perspectiva também de que as coisas aconteçam mais rápido do que a gente tenha, né? A gente tem aí também uma ideia e uma perspectiva de que a economia toda vai necessitar se reorganizar, e a gente espera que tenha uma economia retomando rapidamente, a curva de retomada seja muito rápida. E como o governo está entrando com muita força, buscando fazer as coisas acontecerem de uma forma bem rápida, é esperado que a economia se retome um crescimento rápido, mesmo que a renda das pessoas físicas caia um pouquinho. Eu tenho daí duas oportunidades de olhar o mercado. Eu posso olhar o mercado de uma forma com o copo meio cheio ou o copo meio vazio, porque a gente olhar aqui tudo que eu apresentei agora, daqui a pouco é de cortar os pulsos, né? A gente pensa, putz, olha, o que eu estou fazendo aqui? A gente pensa assim, logo na minha vez, agora que o meu ano está começando, agora que as coisas vão, acontece tudo isso, coronavírus, briga entre Bolsonaro, Eduardo Leite, Luciano Azevedo, tudo quanto é prefeitos aí, prefeito, governador, tudo mais, brigando, tudo na minha vez. Mas eu posso ver isso como um copo meio cheio ou como um copo meio vazio. Eu, particularmente, como sou otimista, gosto de olhar as coisas, mas realista também, entendendo bem o que está acontecendo, gosto de olhar as coisas mais com o copo meio cheio. E aí eu vejo algumas coisas que são importantes que a gente tenha atenção. A primeira delas é entender, e por isso a gente pediu para fazer essa reunião hoje, essa conversa, e a gente trocar ideia, é que, nesse momento, o papel do gerente comercial, do líder de vendas, é crucial para manter a equipe e a força de vendas alinhada. Você, como gestor da tua equipe, como chefe da força de vendas, o teu papel hoje é fundamental para manter todo mundo alinhado, animado, motivado, porque o cenário é de absoluta incerteza. Não há como negar que as coisas estão difíceis, que as coisas estão complicadas. Não dá para dizer, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, vai passar. Sim, a gente sabe que vai passar. Mas a gente tem que entender que, olha, se não tiver um gerente comercial bom para tocar as equipes, tocar os negócios hoje, os negócios tendem a ir buraco abaixo e barranco abaixo. E aí o que a gente tem que ter muita atenção, e é uma frase que eu preciso destacar bastante nessa manhã, é que o comportamento de compras das pessoas vai mudar muito. E aqui eu falo das pessoas falando tanto do mercado B2B, que é business to business, empresa para empresa, quanto do mercado B2C, que é o mercado de empresas para pessoas e inclusive de pessoas para pessoas, porque tudo envolve gente, tudo envolve pessoas. E a forma das pessoas comprarem, negociarem, conversarem, vai mudar bastante a partir de agora, porque a gente está tendo uma situação que nunca a nossa geração, a gente está falando aí de 100 anos, pelo menos, nunca a gente passou por isso. A última grande pandemia que a gente teve ameaça foi a gripe espanhola, que isso foi em 1918, 102 anos atrás. Eu tenho certeza que ninguém estava vivo aqui naquela época, né? E aí a outra grande crise nessa dimensão foi na Segunda Guerra na Europa, que também a gente não viveu isso, a gente não entendeu isso. Então a gente vai ter uma dificuldade grande de entender como é que é isso. A gente vai ter algumas pessoas com muita escassez de dinheiro, enquanto outras com muita disponibilidade. Vai ter muita gente que vai se aproveitar bastante disso e tem muita gente que vai estar aqui sem dinheiro. O que a gente pode olhar disso? O que a gente pode ter atenção aqui, ter alguns cuidados de venda que são absolutamente importantes aqui nesse momento de coronavírus, de crise em que a gente está vivendo, né? O primeiro grande ponto é que essa é a hora da gente estreitar o relacionamento com o nosso cliente. O cliente, ele vai, evidentemente, o cliente vai buscar, qualquer cliente, ele vai contingenciar, ele vai buscar fazer com que as suas despesas sejam menores. E aí, se ele tem um negócio contigo e você está longe dele, é muito
muito provável que ele te ignore ou que ele considere você como uma carta fora do baralho. Então você precisa estreitar e investir no relacionamento com o cliente. Antes de vender, e isso é uma lição já dessa mudança de comportamento que está acontecendo, antes de vender a gente tem que ajudar. Foi-se o tempo, isso já vinha acontecendo há bastante tempo, de que as pessoas, não adianta mais eu simplesmente tentar empurrar alguma coisa para um cliente. Eu preciso ajudá-lo. E mais do que nunca isso precisa acontecer, porque as pessoas estão perdidas. O teu cliente, ele está com dificuldade, só que ele não vai te dizer que ele está perdido, ele não vai te dizer que ele está inseguro, ele não vai dizer que ele está com medo, mas ele precisa ser ajudado. E aí você tem que ter muito cuidado também a experiência do cliente. Que experiência do cliente, que jornada que o cliente está tendo contigo. Mais do que nunca, a partir de agora, a gente vai falar de experiência do cliente. Que tipo de experiência relacionada ao atendimento, ao uso do teu produto, ao uso das tuas soluções, o cliente vai ter. Nesse momento em especial, a gente tem que estar muito atento que as pessoas estão fora do local delas de trabalho, trabalhando de casa. Então, a gente precisa compreender esse momento, a gente tem que ser um pouco mais paciente na hora de vender. Antes a gente ligava para a empresa do cliente, o cliente estava na empresa, conseguia falar com ele, dava para ligar para o telefone dele na hora e ele atendia. Hoje a coisa ficou um pouco mais complicada. Às vezes o cara está com o filho, está com a esposa, tem que perguntar antes se pode ligar para o cliente, tem que falar com ele. Então a gente precisa usar mais os meios de comunicação como o WhatsApp, conversar com o cliente primeiro, perguntar para ele se dá para ligar ou não dá, se falar com ele é a melhor forma ou não, porque as pessoas estão com a vida um pouco bagunçada. Muita gente que nunca trabalhou em home office começou a trabalhar em home office. Então o cara está lá perdido, ele não tinha nenhum espaço para isso, ele está usando a mesa de casa para fazer o trabalho. Então às vezes tem barulho, às vezes vejo por aqui por casa, dependendo da hora que ligar, a TV está ligada no Disney Junior, a gente está olhando desenho, porque tem criança em casa, tem gente que não tem um só, nós temos mas tem gente que tem dois. O Rafael que está aí tem gêmeos, tem gente que tem 2, 3, 4 filhos e vai ter a vida um pouco mais complicada. E essa pessoa hoje, se a gente fizer contato com ela, a gente tem que ter essa paciência e esse entendimento. Por isso, mais do que nunca, é preciso que a gente planeje as ações de venda. Antes, a gente saía ligando para todo mundo. A reunião, o gerente comercial fazia reunião de segunda-feira. Pessoal, vamos vender, vamos sair, vamos ligar, vamos fazer visita, vamos fazer contato. Só que agora eu preciso, mais do que nunca, pensar nas ações, pensar no que for fazer, pensar com bastante calma o que for fazer. E estudar, principalmente, os comportamentos do teu cliente-alvo. Eu preciso falar com o Flávio, eu preciso olhar para ele o que ele está fazendo lá nas redes sociais dele, como é que ele está se comportando, que tipo de comportamento ele está tendo. Ele está tranquilo, ele está nervoso, ele está ansioso. Enfim, as próprias redes sociais vão denunciar ele nesse processo todo. Porque tem gente e eu conheço alguns, especialmente os profissionais liberais, que dependem da renda do dia a dia ali. Tem alguns que eu conheço que estão bebendo o dia todo, por conta de uma pré-depressão, inclusive. Tem que cuidar isso, planejar a tua ação de venda, ter bastante cuidado com que tipo de aproximação você vai ter com o teu cliente, né? E a gente precisa também lembrar que venda é um processo e a gente não pode se esquecer disso. E um processo, quando ele para, ele tem dificuldade para ser retomado. Então eu preciso, gente, lembrar e tentar não parar esse processo de vendas. Por mais difícil que seja, porque tem muita gente que diz, olha, eu não vou vender agora, vou parar, vou parar minha equipe de vendas, vou dar férias para todo mundo. O que eu tenho para dizer para vocês é não parem de tentar vender. Estudem o cliente de vocês, pensem no cliente de vocês, mas não parem de vender, porque a venda é um processo. E se o processo parar, é pior para retomar. Isso é que nem andar de bicicleta, né? Eu estou fazendo um passeio de bicicleta grande lá, uma volta daqui a Carazinho, por exemplo, daqui 40 quilômetros. Se eu parar de pedalar, a retomada ela é mais pesada. Então é melhor que eu continue fazendo contato, mantenha contato e preciso, nesse momento, comunicação constante com o time de marketing e vendas. Esse time de vendas, o marketing daqui a pouco é terceirizado, é uma agência, eu preciso me comunicar constantemente com ela, falar com ela, conversar com ela sobre as ações que eu tenho, deixar isso muito claro, o que eu estou querendo, o que eu estou esperando, o que eu desejo fazer com o negócio,
nesse momento de crise, né? Está muito alinhado com o time de vendas e o time de marketing, comunicação constante. O que eu preciso considerar nesse cenário, quase indo para o fim da nossa conversa? O novo comportamento de compra. É preciso considerar muito produtos e serviços de baixo custo, de preço baixo, a ideia do low cost. As pessoas vão estar com baixos recursos, então preço baixo vai vender mais ainda. Nós vamos ter um mercado descapitalizado, vai ser mais criterioso nas compras. Eu preciso observar isso com muita atenção. O consumidor ele vai ter um comportamento muito mais racional do que antes. Antes eu conseguiria estimular muito mais compras por emoção. Agora tem que trabalhar muito com a razão do cliente, porque o cliente vai estar em todas as esferas, ele vai estar um pouco mais descapitalizado, ele vai estar mais receoso, ele vai estar mais preocupado. E eu preciso também entender que tipo de ajuda real o teu produto, você precisa entender que ajuda real o teu produto, marca ou serviço pode oferecer. Porque o cliente só vai comprar realmente aquilo que for útil para ele nesse momento. Então, se você está lá no mercado de luxo, vendendo ali, tem que mostrar para ele que tipo de ajuda eu vou dar para esse cliente. Que tipo de benefício eu vou estar trazendo para ele, mais do que nunca. E a gente tem que trabalhar muito com uma reformulação do processo de venda, o físico e o digital. Quem mais vai sofrer com esse cenário todo é quem está focado simplesmente no físico. Por exemplo, as lojas, varejo, que está só focado só no varejo físico, só na loja física, vai ter uma grande chance de quebrar, porque está só no físico. Então, a gente tem que complementar isso via digital, via o marketplace, como o Mercado Livre, ou como outras soluções, com o Instagram. Eu preciso ter também uma experiência digital para o cliente para estender o ponto de venda. O Instagram, especialmente em lojas e varejo, hoje ele se tornou essencial e vai estar valendo para serviços também. Tem que fazer com que isso também chegue até lá. E eu tenho que entender que tipo de conveniência o meu produto ou o meu serviço dá para o cliente. Conveniência, facilidade, porque as pessoas começaram a se acostumar com isso. As pessoas continuam comendo, pedindo teleentrega, o iFood continua funcionando. iFood é conveniência. Como o teu produto consegue chegar até o cliente de forma conveniente? Se o cliente tiver dificuldade para chegar até o teu produto ou serviço, você vai ter bastante dificuldade com isso. O que a gente precisa considerar muito isso é que tipo de conveniência os produtos de quem está aqui podem gerar. A gente está vendo hoje reuniões presenciais serem desmarcadas, telefonemas serem adiados, visitas a negócios serem desmarcados. Então, como é que eu consigo ser conveniente? Daqui a pouco com reuniões digitais, como o Zoom, usando o WhatsApp, usando vídeos para isso, para que a coisa aconteça de uma forma um pouco diferente. Eu vejo algumas áreas aqui que são um pouco mais quentes nesse momento aí para a gente ter um pouco de atenção. A primeira grande área que a gente vai ver um crescimento é a tecnologia. A tecnologia digital, aí, de uma forma geral, tem grandes chances de ter sucesso. Educação à distância, treinamentos à distância, software, uso de software para produtividade, para comunicação, enfim, tudo isso vai ter um grande salto a partir de agora. Ferramentas como essa que eu estou usando, que é o Zoom, deram um salto gigantesco no seu uso nos últimos dias, nas últimas semanas, né? O mercado de seguros tende a ficar bastante aquecido, porque todo mundo fica com medo. Eu costumo até brincar, brinquei esses dias com a Simone, inclusive, que nós fomos ameaçados de morte. É isso que aconteceu nos últimos dias, né? Chegou alguém e disse, olha, você pode morrer. A gente foi ameaçado de morte. Quando você é ameaçado de morte, quando você sabe que vai morrer, o que vai pensar? Pô, se eu posso morrer, eu vou fazer um seguro de vida para não deixar a minha família desamparada. Quem vai também ter uma área muito quente agora são as áreas de serviços financeiros, empréstimos, financiamentos, porque as pessoas vão ficar sem dinheiro e óbvio que os bancos vão ganhar dinheiro nessa história toda. Saúde e cuidados pessoais, porque as pessoas mais do que nunca vão ter medo de morrer, então o plano de saúde continua em alta, vai ter a área dos cuidados pessoais vai crescer muito, logo que a gente for sair desse processo de quarentena, as pessoas vão querer voltar para a academia, vão querer perder a barriga que ganharam, vão tentar recondicionar alguma coisa, vão tentar voltar isso de uma forma mais rápida, vão voltar para cortar cabelo, enfim, todas essas coisas que
que a gente não conseguiu fazer nos últimos tempos. Daqui a pouco, quem está com dor de dente agora não consegue nem ir no dentista, vai ter que ir. Então, essa área dos cuidados pessoais vai crescer. O agronegócio vai se manter, é o que sustenta hoje a economia brasileira, é a matriz que sustenta. A parte de alimentação também, que entra toda essa parte do food service, incluindo, talvez os restaurantes tenham dificuldade, porque, querendo ou não, a gente vai ter uma mudança de comportamento de compra, então se as pessoas se acostumarem a comer em casa de novo, elas se adaptarem com isso, alguns negócios têm um risco com isso, mas quem continua com conveniência, vendendo alimento para preparar em casa, vai ter tranquilidade, vai em uma área quente. E o e-commerce, de um modo geral, é uma área muito quente. Hoje, todos os produtos que vocês têm aqui, eles devem ser considerados em como vendê-los de uma forma digital, como vender eles de uma forma pela internet. Mesmo as placas solares aí que o Lierson vende, que daqui a pouco depende muito de uma negociação mais grande, maior, não mais grande, mas maior, a gente pensar também em como colocar isso numa ferramenta online, numa ferramenta de vendê-los através daqui a pouco do marketplace, incluindo peças agrícolas, tudo isso a gente tem que pensar em como a gente vender de uma forma híbrida. É lógico que a conveniência vai se manter, a venda vai se manter, mas o e-commerce vai ganhar muita força nisso. E aí, gente, indo também, dando mais uns pitacos aqui, tipo quase uma consultoria gratuita também hoje, o que vocês podem fazer para aproveitar ou se defender nesse cenário como negócio? A gente sabe que o cenário está bastante complexo, mas tem algumas coisas para fazer. O primeiro, manter o negócio em atividade. Mais do que nunca. Tá? O negócio ele precisa se manter funcionando. O teu negócio você tem que fazer de tudo para manter o teu negócio vivo. Não se esconder. Tá ali, que é um dos itens ali. Estabelecer e manter um posicionamento estratégico. O teu negócio ele tem que ter, o teu cliente tem que entender qual que é o posicionamento do teu negócio nesse momento. O teu negócio está posicionado para quê? Está vendendo o quê? Está se posicionando para vender qualidade, para vender preço, para juntar essas duas coisas? Como é que o teu negócio está posicionado? Nós precisamos aumentar a presença digital e digitalizar o negócio. E aumentar a presença digital, é importante que se diga, não é simplesmente sair postando coisa no Instagram. Porque tem muita gente que está de saco cheio, na verdade, de olhar Instagram. Eu sou um deles. Tipo, a gente começa a olhar ali Instagram, em 3 minutos já se enche o saco. Então, a gente precisa entender onde é que está o nosso cliente. Ele está no WhatsApp, ele está no site, ele está no LinkedIn, para digitalizar o negócio. Mais do que nunca, desenvolver relacionamentos. Aí tu pensa assim, pô, Flávio, mas como é que eu vou desenvolver relacionamentos se o meu cliente está longe? Eu não posso visitar ele, eu não posso ir tomar um mate com ele, eu não posso tomar um café com ele. Mas tu pode mandar um WhatsApp para ele, tu pode ligar, mandar um áudio, você pode desenvolver relacionamentos. É hora, e por isso, inclusive, é uma das principais justificativas a gente ter essa reunião hoje, é hora da gente ter parcerias e alianças estratégicas. Isso é muito importante. Inclusive, nessa parte que a gente vai daqui a pouquinho, eu gostaria muito que vocês pensassem nisso, em que alianças vocês conseguem formar, o que vocês conseguem levar para o cliente como combo. Aí eu posso, claro que vou puxar a brasa para o meu assado, mas eu tenho a minha solução lá, eu posso entrar com uma consultoria junto, eu estou vendendo lá um processo de um contrato de energia solar, daqui a pouco eu não posso vender uma consultoria de fluxo de caixa para o cara também, de organização financeira nisso tudo. Enfim, quais parcerias eu posso vender para ele? Porque aí eu consigo chegar do cliente de uma forma melhor, ajudando ele, deixando só de vender e começando a ajudar. Como eu disse antes, não se esconder. É hora de conversar com o cliente. Tem muita gente que está escondida, está atrás do toco, como a gente diz aqui no Rio Grande. Está olhando as coisas atrás, vendo como é que acontece e escondido. Hoje de manhã, a Simone me falava, e é verdade, sabe? Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é comprado. Isso é uma coisa para a gente não esquecer. Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é comprado. Eu preciso também olhar hoje as questões financeiras do negócio e da vida pessoal. Mais do que nunca, tá? A gente fala isso toda hora. Toda hora separa as questões financeiras do negócio, separa. Só que a gente vai lá, vai tocando, vai tirando dinheiro do caixa da empresa para daqui a pouco pagar as contas. Vai lá, tá tudo certo, mês que vem eu vendo e tudo. Cara, tem que organizar as questões financeiras. É uma questão muito séria. Tipo, tem negócios hoje que estão pelo fio da meada, pelo fio da navalha.
por exemplo, negócios que antecipam boletos, por exemplo. Esses negócios estão correndo um alto risco. Porque daqui a pouco o cara antecipa boleto e o boleto não é pago, esse cara tem um baita de um problema de caixa, tem um baita de um problema de inadimplência, e isso vira um problema de falência logo, logo. É preciso que nós criemos as nossas próprias oportunidades. Cada um de nós aqui tem que olhar para dentro do próprio negócio e olhar assim, olha, cara, eu tenho oportunidade aqui. E entender, olha, que a gente pode se ajudar, inclusive. A ideia, inclusive, dessa formação de grupo é a gente olhar aqui e dizer, olha, onde é que eu posso ajudar o outro, onde é que eu posso ser ajudado, porque mais do que nunca a gente está entendendo que ninguém é uma ilha. A gente consegue trabalhar sozinho, mas só que até certo ponto, depois a gente precisa de mais gente. Nós precisamos, cada negócio aqui, todos os negócios, reorganizar as estratégias. Porque o que funcionou até ontem, até uma semana atrás, provavelmente não vai funcionar daqui para frente. E eu preciso, e vocês precisam aqui, nós todos, evidenciar e encontrar os diferenciais do negócio. Porque o diferencial de ontem também pode ser que não sirva para amanhã. E é muito importante que se tenha diferencial. Porque olha o que está acontecendo, gente. Eu falei antes, devem lembrar, que o mercado vai ficar muito competitivo em relação à questão de preço. Vai ter uma briga muito forte por preço daqui para frente. Se eu não me diferenciar, o cliente vai olhar e vai pensar que é tudo a mesma coisa e vai buscar o mais barato. Se eu quero ainda vender com margem, eu preciso encontrar e evidenciar os meus diferenciais, deixar eles muito fortes, deixar eles muito claros para o meu cliente. E aí, gente, eu tenho outro material aqui que isso eu vou mandar depois para vocês nos WhatsApp, tá? A gente já gravou isso aqui, são outros 9 pontos para cuidados na gestão de crise, isso já está pronto, a gente já gravou na semana passada, depois eu mando para vocês. E nesse momento, eu quero convidar vocês para que a gente converse, para que a gente troque ideia, para que a gente fale um pouco mais, para que a gente possa juntos aí tomar algumas iniciativas, tomar algumas ideias. Eu vou tirar todo mundo do mudo aqui agora, voltar para a tela aqui, para que a gente possa